mulher, ela era viciada no programa de TV e a vaidade fez com que ela fosse pro fundo do poço, né? São 4 personagens. Deixa eu ver se... Passei pra mim, por favor. Malu. Não, pode voltar. São 4 personagens. Sarah, que essa mulher aqui, que é mãe de Harry. Tem um amigo de Harry que tá com cigarro aqui na boca, Tyron. E a namorada de Harry, que é Marion. Eles são eles decidem virar traficantes, não só para manterem o vício, eles 3, mas também para terem um caixa reserva para realizarem seus sonhos. Porque esse filme nada mais o diretor também foi muito feliz nisso, porque ele construiu verão, outono e inverno. Verão é aquela euforia que você está usando a droga, tá tudo bem, tá se satisfazendo. Outono, que eles veem como uma queda, e no inverno, que é o próprio inferno, que é a parte sombria. Então, a parte do verão é justamente isso, eles buscando sonhos, cada um tem um sonho. Tyrone, ele quer ser famoso, quer ser alguém na vida para honrar a memória da mãe. Harry quer usar o dinheiro para financiar a grife de roupa da namorada Marion, que ela também corta, né? Faz roupas, que também é adepta às drogas. E Sarah, que é a mãe de Harry, ela é uma viúva solitária, faz vista grossa pro vício do filho, né? Mas ela recebeu uma ligação para participar de um programa de televisão, um programa que, por sinal, ela é viciada. Ela passa a consumir compulsivamente pílulas para emagrecer, no intuito de entrar no vestido vermelho, que é o vestido que ela usou lá na formatura do filho dela, que ela julga ser perfeito para aparecer, né, na frente das câmeras. Então, ela entra nesse transtorno dessa compulsão e se torna viciada em remédio para emagrecer. Mais tarde eu vou explicar os efeitos que eles causam, mas assim, por conta disso, ela também se tornou viciada em sedativos, além da cafeína, porque fazia parte da dieta dela. A dieta dela que ela tentou fazer de uma forma tradicional, inicialmente não estava dando muito certo, ingerindo cada vez mais pílula, ela passa a ter alucinação progressiva, mais assombrosas, conduzem ao limiar da sua sanidade mental. Vocês podem ver que no final do filme, meu Deus do céu, a tragédia, todo mundo assim, no limo. Então, assim, você percebe no filme que tem vários cortes, o diretor faz isso de uma forma muito inteligente para mostrar a ansiedade, a falta de satisfação, os cortes rápidos para mostrar a rapidez como tudo acontece, a bagunça mental dos personagens, divide as 2 telas para mostrar o que cada um está pensando ali na cabeça deles. Então, foi uma construção muito boa, e que eu achei esse filme assim, interessante porque mostra eles por dentro, o abstrato, a confusão mental que eles estão passando e por que eles querem usar droga, o que eles sentem, os momentos degradantes, deprimentes, vergonhosos, o resultado desses vícios, das obsessões. Para dar continuidade, para a gente falar quais são as drogas que eles usam e quais são os sintomas, intoxicação, abstinência, tudo, Malu vai dar entrar um pouco sobre essa questão mais técnica, né, Malu? Uhum. Dos termos, para a gente entender o que é uma substância psicoativa, o que ela causa no nosso organismo. Pode falar. Boa noite, gente. Vou começar a introduzir essa parte das substâncias psicoativas para vocês entenderem um pouco, né, dos efeitos, como é que a dependência, a tolerância, enfim. A substância psicoativa, né, ela é qualquer substância química que ela modifica funções do sistema nervoso central, produzindo, né, efeitos psíquicos e comportamentais. Existem várias drogas, né, que pode causar isso: álcool, maconha, cafeína, nicotina, heroína, cocaína, benzodiazepínicos, LSD, loló, etc. Essas substâncias, né, elas produzem, de modo geral, uma sensação de prazer ou excitação, e essa correspondência cerebral está vinculada às chamadas áreas de recompensa do cérebro, que são áreas que estimulam o prazer, a satisfação, né, com a droga. Aí eu vou falar um pouco de uns termos que é bem importantes e que são bem marcantes presentes no filme, né? Em cada personagem tá bem característico. Eu até tentei, com o Neissa, colocar uns trechos do filme, que isso tá bem
entrelaçado, mas a gente não conseguiu, infelizmente, mas eu vou citar e quem assistiu vai conseguir associar. Começando pela intoxicação, né, que é uma síndrome irreversível, específica das alterações comportamentais, mentais, como prejuízo do nível de consciência e outras alterações cognitivas, beligerância, agressividade e humor instável. E ela é causada pela substância psicoativa quando é recentemente ingerida. Então, no início. Aí tem um abuso, né, que ocorre quando há uso recorrente ou contínuo de uma substância psicoativa, e esse uso leva a prejuízos e sofrimento. Esses prejuízos acarretam na vida familiar, no trabalho, na escola, ausência no trabalho, fracasso escolar, brigas, e também ocorre de uma forma recorrente, né? Nas situações assim, que há perigo para a integridade física do sujeito e até para outras pessoas também, né? Como dirigir veículos, ter atividade sexual com desconhecidos, operar máquina, e pode implicar também problemas legais. No filme, essa parte de se envolver, né, com o perigo é bem exposta, principalmente pelo amigo de Harry, quando ele tem uma parte bem marcante que eu tentei colocar e eu não consegui, quando ele faz de tudo para conseguir a droga, que ele começa a traficar e a polícia acaba chegando, né, que ele vai preso e ele acaba presenciando uma morte na frente dele, é bem desesperador, assim, né, fortíssima. Tem também a parte, né, de Marion, que ela faz de tudo para conseguir a droga em diversos momentos, inclusive ela até começa a se prostituir. Tem uso nocivo, né, também, que ele refere a um padrão de uso que causa dano à saúde física, mais ligado às doenças mesmo patológicas, esofagite, hepatite alcoólica, bronquite, o tabagismo, ou mental mesmo, na parte de depressão associada ao uso pesado, consumo de álcool, né. E aí vou começar a falar outras partes também que presente no filme, né? Parte da fissura ou craving, que é o termo que se dá ao desejo intenso de usar uma substância. Tem uma parte do filme na hora que ela tá tão... A namorada de Harry, né? Marianne, ela tá tão, assim, desesperada pra conseguir a droga, que ela começa a brigar com Harry, e aí ele fala, tipo assim, na cara dela, você está fissurada. Que é no momento que ela está ali em desespero, que ela começa a pensar em 1001 possibilidades, esquecendo total do momento ali que ela está. Ela só pensa literalmente na droga. Tem o binge, que é os episódios de uso intenso e compulsivo da substância. A tolerância, né, que refere à diminuição do efeito de uma substância após repetidas administrações. Então, o organismo ele passa a necessidade de quantidades maiores para obter o mesmo nível inicial do efeito. Então, essa parte da tolerância é bem interessante quando a Sarah, né, que é a mãe de Harry, ela começa a ingerir as pílulas no início e ela começa a ficar super bem, ela começa a emagrecer, ela começa a ficar feliz. E aí, depois de um tempo, ela vai percebendo aquelas alterações. Aí ela liga pra enfermeira, né, do médico que ela foi, e ela fala, eu tô sentindo uma coisa diferente. As drogas não estão mais me fazendo bem igual estava no início. E a enfermeira simplesmente fala que não, que tá normal, que tá tudo bem. Aí o que ela faz? Ela começa a ingerir a quantidades maiores, cada vez mais, para poder obter o sentimento inicial que ela tinha com aquela droga. Tem a síndrome de abstinência, né, que é o conjunto de sinais e sintomas que ocorre horas ou dias após o indivíduo cessar ou reduzir a ingestão de substância que vinha sendo consumida. Para cada substância ou grupo de substâncias, né, há diferentes sinais de abstinência. No entanto, os que a gente observa com mais frequência são ansiedade, inquietação, náuseas, tremor, sudorese. Essa parte da sudorese é bem presente. Quando eles estão na falta da droga, mostra bastante essa parte dos tremores também, né? E também pode levar a casos muito mais graves, como ocorrer convulsões, coma, morte e até danos físicos para o paciente. Que você viu no caso lá de Harry, que ele injetava tanto, o braço começou a necrosar e ele teve que retirar. Aí a gente tem também a dependência, né? Que ela é definida como um padrão mal adaptativo de uso de substâncias, em que há repercussões psicológicas, físicas e sociais, e que resulta na interação entre o ser humano e a substância psicoativa. Inclui fenômenos como tolerância e sintomas de abstinência, que aí já foi citado, né?
e o uso contínuo ou muito frequente, né, de quantidades significativas da substância, geralmente maiores que as pretendidas pelo sujeito. E na dependência também, há o grande envolvimento da pessoa, né, do sujeito com a substância. Então, ele gasta muito mais tempo em interesse afetivo em atividades que implicam a obtenção do consumo dessa substância. Né, ele não tem outro pensamento, é só aquilo mesmo. Tipicamente, o sujeito estreita, né, seu repertório de interesses, abandona outras atividades sociais, pessoais, ocupacionais, e que não envolva a parte do consumo. E, finalmente, na dependência, embora o indivíduo ele possa ter consciência, né, mesmo que apenas parcial dos problemas físicos, psicológicos e sociais que a substância produz, ele continua o uso. Então, essa parte aqui que é bem interessante, que fala que ele abandona outras atividades e começa a envolver 100% no consumo. Você vê que no início do filme, Harry ele ainda tinha uns pensamentos com Marion de fazer... como é que fala? Eles pensavam na parte do trabalho dela, ele queria montar uma loja, queria produzir com ela coisas que depois eles esqueceram completamente e passaram a focar 100% na droga. Tem alguns tipos de dependência, né? A dependência física, que é um estado de adaptação do corpo, manifestado por distúrbios físicos quando o uso da substância é interrompido. Um dos indicativos dessa dependência é a ocorrência de tolerância e síndrome de abstinência que surge quando o dependente fica sem usar a substância. E a comportamental, que constitui a compulsão do uso da substância, buscando o indivíduo a obtenção de prazer ou a diminuição de desconforto. Quando o indivíduo ele não obtém a substância, experimenta ansiedade, desconforto, geral, raiva e insônia. Eu vi no livro Paulo Daniel Arrondo que tem alguns autores que não concordam com essa diferença de dependência, que é física ou psíquica. Eles acham que a dependência é um conjunto no geral e que vai tratar de ambos os aspectos. Mas eu coloquei os dois, né, para deixar mais completinho também. Aí o início do abuso, né, não há uma razão única que explica esse início do abuso. Para todas as pessoas que se passam a abusar dessas substâncias, né? Alguns fatores possíveis são a curiosidade, a excitação por estar fazendo algo ilegal, secreto, convivência e pressão de pares ou companheiros que já fazem uso, né, da substância, aceitação de um grupo para reduzir sensações desagradáveis, né? O caso de Sarah também, que ela quer a todo custo emagrecer, participar ali do programa da televisão. E aí, há pessoas também que experimentam tensão, ansiedade, solidão, tristeza, problemas de família, enfim. Tudo isso pode dar o início do abuso, mas não tem uma razão assim, específica que explique. Tem o desenvolvimento da dependência, né? Quando a dependência de substância ela começa a se desenvolver, é comum, principalmente aquelas que envolvem o mecanismo de tolerância. O indivíduo ele aumenta as doses e as frequências tomadas. Há períodos também de aumento e de diminuição, né? Assim como de abstinência e recaída. Então, tem uma hora que ele intensifica, tem uma hora que ele diminui. Então, essa obsessão também pela substância, ele leva a negligenciar, né, outros aspectos da vida, desinteressar por outros assuntos. Pessoas que antes despertavam atenção e interesse não desperta mais, a pessoa fica 100% focada. Uma coisa que é bem importante, né, que é a diminuição da autoestima, que é um ponto, assim, que a síndrome da dependência causa. Ela ocorre associada com redução de interesses, deterioração dos cuidados consigo mesmo, perda de vínculos sociais, envolvimento com atividades criminosas para obter a substância. Essa diminuição da autoestima também relaciona com perda de autorrespeito, sentimento de vazio, solidão e depressão. E alguns dependentes também, eles estão desnutridos. No final, tem uma cena fortíssima que Sarah, ela faz de tudo para conseguir a droga. Então, ela vai ela vai se prostituir, né? Lá ela ganha muito dinheiro. Mary, né? Sarah não, Mary. Aí ela chega, ela deita no sofá ali, feliz porque ela conseguiu dinheiro para comprar a droga, e mostra a cena, assim, distante. Mostra a casa inteira bagunçada, ela totalmente despreocupada com tudo, e ela bem desnutrida, ela bem magra. E abraçando o pacotinho das cocaína, né? Então, assim, nada... a casa bagunçada, ela humilhada, envergonhada, depois de tudo que passou, prostituída, mas estava lá... Feliz com o pacotinho, abraçando o pacotinho, assim, um sorriso sincero, gente. Alguns dependentes também, eles descuidam do vestuário, né, da higiene, dos dentes, vida sexual promíscua, que é um fator importante até para a contaminação de outras doenças, como AIDS e sífilis. E a recuperação
Assim como o envolvimento, né, com a substância que acaba por tornar compulsório, o processo de recuperação implica em envolver afetivamente em outras atividades e desenvolver relações afetivas com pessoas significativas, que vai reconquistar a autoestima, né? Mas também que é um processo que a gente tem que lembrar que é um processo muito difícil, né? Não é fácil. E tem a diferenciação das psicoses, que é as psicoses tóxicas, que é aquele quadro psicótico causado diretamente pela ação da substância no cérebro. São quadros de curta duração, de horas ou no máximo dias, que remitem à medida que a substância ela desaparece no sistema nervoso. Substâncias com mais frequência que produzem esses quadros são a LSD, psilocibina e as anfetaminas. A cocaína e a maconha também, se usada em grandes quantidades, ela pode causar essas psicoses tóxicas. Os quadros incluem rebaixamento do nível de consciência, confusão mental, ilusões, alucinações visuais e com menos frequência auditivas, medo e perplexidade. E as psicoses induzidas, né, elas duram dias ou no máximo semanas. Elas ocorrem geralmente após um período de uso intenso da droga. Pode se manifestar como os quadros paranoides, quadro maniatimorfos, esquizofrenimorfos ou polimorfos. Elas são normalmente causadas por cocaína, pó inalado, o crack, anfetamínicos, alucinógenos e mais raramente a maconha. Então essas psicoses induzidas tem bastante no filme, sabe? Principalmente por Harry, quando ele começa a pensar, uma parte que mostra ele tendo uma vida numa praia, assim, com Marion, né? Tem a parte de Tyron, que ele começa a pensar, ele pequeno, com a mãe. Então, essas psicoses são bem presentes no filme. Principalmente também por Sarah. Até por Sarah, por causa dos estimulantes e tal, ela começa a ter umas psicoses induzidas por conta dos estimulantes, né? Ela começa a pensar que ela tá no programa de TV, então aquilo ali faz com que ela use mais e mais a droga, né? Tem as psicoses funcionais, né? Que elas são desencadeadas pelo abuso de substância, pode ser difícil, justificando essa psicose. A esquizofrenia, a psicose afetiva, é uma duração mais prolongada, então é um efeito mais prolongado, né, do uso e até da psicose, né? Ela é uma ocorrência no futuro. Então, a pessoa ela pode ter a psicose durante a vida dela inteira. E nas últimas décadas, né, tem uns estudos que têm indicado uma relação entre o uso da maconha em adolescentes e o maior risco de desenvolver psicoses funcionais como a esquizofrenia. Isso significa que todas as pessoas que forem usar a maconha, ela vai desenvolver esquizofrenia? Não. Ela pode usar uma vez e desenvolver? Pode. Ela pode passar a vida inteira e nunca desenvolver fazendo uso? Pode. Isso vai depender de vários fatores da pessoa, de genética, do estado de espírito, envolve várias coisas. Tem uns estudos bem mais profundos, quem tiver interesse também pode ler. Pronto. Para a gente entrar aqui falando sobre as drogas, sobre as classes das drogas, né, das substâncias psicoativas, a gente preferiu fazer o seguinte: não são 4 personagens, os 3 jovens, eles fazem uso de heroína, cocaína, maconha e cigarro, e Sarah faz o uso de anfetaminas, sedativas e cafeína. Então, a gente já vai fazendo uma mesclagem com a droga e com cada personagem. Vamos falar primeiro de Sarah, tadinha. Olha aqui. As fases de Sarah. Como os protagonistas se ferram muito, né? O destino de cada um deles é extremamente trágico, provocando a gente, revirando as nossas emoções. Não tem jeito, é angustiante. Por isso que esse filme é tão perturbador, que ele mostra mesmo de maneira visceral a realidade destruidora que está próxima da gente. Como eu falei, ele demonizou a droga. A gente pensa, isso não vai acontecer, né? Mas ele não quis glamorizar o universo das drogas, né? Como vários filmes. Ele quis mostrar mesmo uma narrativa bem fúnebre, bem deprimente, bem punitiva. Não tem perdão aqui, não tem redenção, não tem aquela coisa, aquele momento edificante. Aprendi a lição, vou sair fortalecido dessa experiência. Não. Não tem isso. No caso de Sarah, ela entrou de inocente, tadinha. Ela quis emagrecer para entrar no vestido e foi no médico. O doutor simplesmente tem que mencionar o descaso dele. Que ele prescreve medicamento para ela,
o desprendimento dele é tão grande que ele nem olha para a cara dela, entendeu? E prescreve anfetamina. Você vê que ela passa de uma senhora, dona de casa, viúva, dedicada, uma senhora simples para uma mulher determinada em entrar em um vestido, emagrecer. Eu não vou nem dizer em relação a ser aceita na sociedade, mas é ser aceita dentro do padrão dela que ela quis. Então não foi assim, eu vou emagrecer porque estou sofrendo bullying, porque minhas amigas... Não, ela criou nela aquele padrão e ela focou. Então, assim, isso aí leva a gente a pensar assim, não vamos menosprezar a dor, o sofrimento e o motivo do outro. Porque fala, uma coisa tão fútil, ela é viciada nesse programa de TV, quis emagrecer, mas assim, não vamos diminuir. Tem gente que se mata porque não passou no vestibular, entendeu? Tem gente que aguenta porrada. No caso dela, ela foi usando anfetamina, né? Primeiro já vou entrar já nessa questão já dos estimulantes. Estimulante, todas essas drogas que estimulam o sistema nervoso central. No caso dela, anfetamina, metanfetamina, cocaína, que é intranasal, endovenosa também, cocaína, quando você dissolve em água, bota na seringa, fumar em forma de crack, todos eles são substâncias psicoativas estimulantes do sistema nervoso central. Eles também são obtidos de forma legal. Por quê? Porque trata narcolepsia, trata transtorno TDAH, né, de hiperatividade, trata obesidade, que são os anorexígenos e os inibidores de apetite. Então, você pode conseguir de forma legal também. E como a Ritalina, muito concurseiro, né, muito estudante usa desse artifício para aumentar seu desempenho. Não tem essa brincadeira inocente, sem você perceber. Substância que pode gerar transtornos psicóticos, transtorno bipolar, transtorno relacionado, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade. Então, tudo isso, o estimulante com o uso pode estar induzindo, pode estar provocando, né? Então, no caso dos estimulantes, Sara faz o uso das anfetaminas, que deixa ela acelerada. Você vê que ela fica até de madrugada assistindo o programa, depois não consegue dormir. Aí, ela entra com o quê? Com o sedativo, que mais tarde ela vai explicar, que entra na classe dos sedativos, hipnóticos e ansiolíticos, que já é para dormir. E a dieta dela é baseada em laranja, ovo e café. Cafeína também, Malu vai falar depois, que também é outra substância psicoativa. Então, esses estimulantes podem provocar o uso, o transtorno com uma semana de uso, deixa a pessoa, você vê que ela mudou totalmente, começou a dar faxina da casa, deixou ela toda serelepe, mais falante. Quando o Harry foi visitá-la, ela estava falando, calma, mas deixa eu conversar. Ela não deixava nem falar, super taque e ansiedade intensa durante o uso também pode ser vista. Então, são alguns aspectos, alguns sintomas. E quais são os efeitos centrais após o uso? Isso também a gente pode observar bastante em Sara. Euforia, aumento da autoestima, ela mudou, transformou em outra mulher. A visão que ela tinha dela, a autoestima dela era elevadíssima, sensação de bem-estar e felicidade, empatia, aumento da sociabilidade, sinestesia, intensidade dos sentidos, tudo isso é perceptível quando se usa os estimulantes. Sintomas fisiológicos também podem estar presentes. Taquicardia ou bradicardia, alteração da pressão arterial, agitação psicomotora, depressão respiratória, dor torácica e arritmias, confusão mental, coma, aumento da temperatura do corpo e até a morte. Então, são alguns efeitos, né, da intoxicação. E no caso da abstinência de estimulantes, pode ocorrer por um período de horas a dias após a interrupção. Característica pelo humor disfórico acompanhado de 2 ou mais alterações fisiológicas. Então, assim, quando você interrompe, né, o uso dos estimulantes, seja ele cocaína, crack, anfetamina, metanfetamina, enfim, ou Ritalina, todos esses
você vai caracterizar, né, vai acompanhar com algumas alterações fisiológicas, como fadiga, sonhos vívidos e desagradáveis, alterações de sono vigília, aumento ou perda de apetite, alterações psicomotoras, bradicardia, em crises agudas, geradas por altas doses. Pode ter até a depressão, o esgotamento, o aumento do apetite, podem estar associados, e a maioria das pessoas pode apresentar a síndrome de abstinência, e todos vão apresentar a tolerância à substância. Então, por conta disso, você vai querer mais e mais e mais e mais, e aí cai nesse transtorno por uso, induzido por uso, gerando outras comorbidades. Pode gerar transtornos psicóticos, que a gente viu como foi o declínio de Sara, as alucinações, como ela se transformou, como ela ficou louca mesmo. Então, transtornos psicóticos, como esquizofrenia, transtornos de bipolaridade, de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos obsessivos compulsivos, transtornos de sono vigília, disfunção sexual, transtornos neurocognitivos, tudo isso são comorbidades associadas ao uso, né, dos estimulantes. Outra classe de substâncias psicoativas que Sara também faz uso, justamente para confrontar o efeito do estimulante, é o sedativo. Essa classe, sedativos, hipnóticos e ansiolíticos, é uma classe bem grande, mas vou fazer só um resuminho. Resuminho bem resumão. O sedativo é quando você quer acalmar a pessoa, tranquilizar a pessoa, pensa assim. Hipnótico, você associar sono, quero dormir, tô com insônia, hipnótico. E ansiolítico junta as duas coisas, a depender da dose. Então, é basicamente isso. Quando você quer, uma pessoa que está com crise de ansiedade, pronto, pega essa classe para poder tratar esse transtorno. E também para tratar a insônia também e dar uma tranquilizada. Então, assim como o álcool, eles são agentes depressores do sistema nervoso central. Você vê que ela toma uns 4 comprimidos, não diz mais ou menos o que é, mas o último, que é para dormir, você vê que é para poder contrapor o efeito da anfetamina, que deixa a pessoa acelerada. Dentro da classe de sedativos, hipnóticos e ansiolíticos, vamos ter benzodiazepínicos, que todo mundo conhece, Rivotril, né, que é o clonazepam, diazepam, bromazepam, alprazolam, cloprazam. Tem os barbitúricos que, assim, aqui no Brasil ainda se usa, mas Europa e Estados Unidos, tipo, por que vocês usam isso? Não é nem para usar. Mas, assim, usa mais por questões de custo mesmo, que é o fenobarbital, tiopental, pentobarbital, e outros também da mesma classe, de sedativos, hipnóticos e ansiolíticos, que é o Zolpidem, que todo mundo pensava, é inofensivo, porque ele serve para induzir o sono e para manter o sono. Mas você vê que, nossa, tem muitos casos de transtorno por uso de Zolpidem, tem artigos também que eu posso até passar no grupo depois para vocês. Ele não é tão bonzinho da história, não. Por ele não ser tarja preta como o Rivotril, ele também é perigosinho. Então, temos também outra classe de ansiolíticos, como o Zolpidem, melatonina e buspirona. Gera também transtorno pelo uso, né? Pode ser causado tanto pelo uso médico, porque eles são prescritos. Tem gente que vai 2, 3, 4 médicos para poder procurar a receita, porque cada vez que você vai querer mais e mais e mais, gera essa tolerância. E pode ser também usado como uso recreativo, porque você quer, como se fosse com melatonina, no caso, ela está associada a ser um ansiolítico. Entendeu? Mas não é tarjado, não. Não é tarjado, não. É vendido como suplementação. Eu só coloquei para poder exemplificar o uso, mas ele não é tarjado, não é droga psicoativa, não. Viu? Pronto. Na recreação, são usados isoladamente, ou quando o conjunto... quando o conjunto... É hormônio, né? Quando o conjunto com outras drogas, para atenuar ou potencializar os efeitos. E frequentemente é associado a transtorno.
Geralmente uma pessoa vai usar um sedativo hipnótico, um ansiolítico, ele vai usar porque já tem um transtorno instalado. Então, geralmente, é assim que começa. Ai, ai. Pode ser adquirido por meios legais ou ilegais, diferentemente de outras substâncias, são mais procuradas por mulheres, e assim, por vezes afeta até a questão financeira da pessoa, porque ela vai querer doses mais altas, mais altas, mais altas para compensar o uso, e aí pronto, começa a até ter um prejuízo financeiro. Os sintomas mais comuns da intoxicação, por se caracterizar por deprimir o sistema nervoso central, ele vai levar a sonolência, relaxamento muscular, diminuição dos reflexos, confusão mental, amnésia. Essa amnésia anterógrada é tipo o que é experimentado pelo álcool também, sabe? Tem muita gente que não se lembra do que fez, quando acorda, é como se tivesse dado um apagão assim também, então faz parte dos efeitos da intoxicação. Comportamento sexual agressivo inadequado, instabilidade de humor, julgamento prejudicado também pode estar presente, questão de memória também. Aí agora, esse aqui, diferente da anfetamina, no caso de intoxicação, tem um medicamento disponível para ser utilizado nessas situações, que é o flumazenil por via endovenosa. É como se fosse um antídoto para anular o efeito, né, dessa intoxicação. E a questão da abstinência. Geralmente aparece de 2 a 3 dias após retirada do medicamento. De qual substância o quê? Estou falando da substância. Esse flumazenil é para isso. Como se fosse um antídoto para reverter a situação de intoxicação por sedativos, hipnóticos e ansiolíticos. Cerca de 50% dos pacientes com uso de benzodiazepínicos, né, que é bromazepam, clonazepam, em uso de 12 meses já terão a síndrome de abstinência. É caracterizado por sintomas opostos à intoxicação. Então, você vai ter uma agitação motora quando você está em abstinência, você vai ter uma ansiedade, você vai ter insônia, crises convulsivas, delírio. Justamente é abstinência, né? O corpo pedindo. E a redução tem que ser gradual. Não existe tipo, tô tomando aqui Rivotril de 2 miligramas, tá tudo bem que agora eu vou retirar. Não existe. É tão difícil você parar com o vício de um benzodiazepínico do que até de cigarro. Então, é um tratamento, é um desmame que tem que ser feito de forma gradual também, acompanhado, entendeu? Porque essa abstinência deles de benzodiazepínico é braba. Comorbidades associadas, a mesma coisa dos estimulantes. Transtornos psicóticos, transtornos de bipolaridade, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, distúrbio de vigília, disfunção sexual e transtornos neurocognitivos. Então, por isso que não pode ser usado à torta e à direita, como todo mundo, como você vê aí, quase 6% da população já experimentou algum sedativo hipnótico ou ansiolítico uma vez na vida. Então, tem que ficar atento a essas comorbidades associadas. Agora eu vou introduzir um pouco da cafeína, né? Que mostra muito no filme o consumo feito por Sarah, né? Quando ela tá lá na dieta, você vê que ela bebe o café, bebe o remédio, bebe o café, bebe o remédio, e isso mostra bastante. Ela pode ser consumida a partir de uma variedade de fontes diferentes: chá, café, refrigerante com cafeína, bebidas energéticas, analgésicos sem prescrição médica, remédios para resfriados, complementos energéticos, complementos para perda de peso, chocolate. Ela está cada vez mais sendo utilizada, né, como aditivo em vitaminas e produtos alimentícios, até as cápsulas mesmo, né, de cafeína, que muita gente usa para malhar, para poder produzir mais nos estudos, né, para ficar ativo, para ficar ligado. Mais de 85% das crianças e adultos consomem cafeína regularmente. A característica única da cafeína consiste em ser a substância que ela é consumida por indivíduos de praticamente todas as faixas etárias.
alguns usuários exibem sintomas compatíveis com o uso problemático, incluindo tolerância e abstinência, né? Geralmente, quem consome café vai querendo consumir uma quantidade maior de café, que entra na parte da tolerância. E da abstinência, que a gente vai falar um pouco mais à frente. A intoxicação, né? Os critérios diagnósticos, segundo o DSM-5, o critério A, consumo recente de cafeína, geralmente de dose alta superior a 250 miligramas. 5 ou mais seguintes sinais e sintomas, né? No critério B, desenvolvidos durante um longo período, que é inquietação, nervosismo, excitação, insônia, rubor facial, diurese, perturbação gastrointestinal, abalos musculares, fluxo errático do pensamento e discurso, taquicardia, arritmia cardíaca, períodos de energia inesgotável, agitação psicomotora. Muita gente fala também dessa parte da perturbação gastrointestinal, né? Que geralmente a cafeína aumenta os movimentos peristálticos do estômago e muita gente queixa disso. Tanto que tem pessoas que falam que não gostam de tomar café por isso, muitas gostam de tomar café por isso, que aumenta e faz a pessoa ir no banheiro mais vezes, né? O critério T, o C, os sinais ou sintomas do critério B causam sofrimento, né, clinicamente significativo ou prejuízo do funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes na vida do indivíduo. E os critérios D, que é os sinais e sintomas que não são atribuíveis a outra condição médica e nem são mais bem explicados por outro transtorno mental, incluindo, né, a intoxicação por outra substância. A abstinência é uma cessação ou redução abrupta do uso da cafeína, seguida no período de 24 horas, de 3 ou mais dos seguintes sinais: cefaleia, fadiga, sonolência, humor disfórico, humor deprimido, irritabilidade, dificuldade de concentração, sintomas gripais, náusea, vômitos, dor, rigidez muscular. Esses sinais ou sintomas, o critério B, causam sofrimento clinicamente, né, na vida do indivíduo, funcionamento social, profissional. E os sinais, no critério D, os sinais ou sintomas não estão associados com efeitos fisiológicos de outra condição médica. E nem são mais bem explicados por outro transtorno mental, incluindo intoxicação e abstinência de outra substância. Então, gente, é importante lembrar também, né, que a abstinência do café, geralmente, ela não é percebida pelos usuários, né? Porque, geralmente, a pessoa ela não percebe que ela vai ser uma viciada em cafeína. Então, ela bebe o café, e aí ela sente aquela dorzinha de cabeça, mas se ela para de beber, né, ela sente aquela dorzinha de cabeça, mas ela acha que não é nada. Mas ela bebe café mais ainda e essa dor some. Então ela começa a consumir em quantidades maiores e ela não vai percebendo, né, que ela tá ali com abstinência de verdade. Muitas pessoas, inclusive eu conheço, posso falar de perto, minha mãe, que se ela não tomar o café pós-almoço dela, ela passa a tarde inteira com dor de cabeça. E é uma dor de cabeça, segundo ela, insuportável. As características diagnósticas, né? Como eu falei, como sua ingestão, ela costuma ser integrada a hábitos sociais e rituais diários, pausa para o cafezinho, chá da tarde. Então, alguns consumidores, eles podem não estar cientes da sua dependência física da substância e, por isso, sintomas de abstinência podem passar inesperados, né? E atribuídos erroneamente com outras causas, gripe, enxaqueca. E também esses sintomas de abstinência da cafeína, ele pode ocorrer quando o indivíduo ele precisa se abster de alimentos e bebidas antes de procedimentos médicos, ou quando ele perde a dose habitual da substância devido a mudança de rotina. Ele vai viajar, aí ele passa a consumir menos, aí acaba tendo uns sintomas diferentes. Ele pode não associar que é uma abstinência, mas ele tá ali sofrendo a abstinência e começa a ter os sintomas, né, da abstinência. As comorbidades, eles podem estar associadas a um transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno de personalidade antissocial em adultos, transtorno por uso de álcool de moderado a grave, uso de cannabis e de cocaína. E o diagnóstico diferencial que a gente precisa saber, que pode causar por outros transtornos médicos e efeitos colaterais médicos também. Agora, entrando na parte dos 3 jovens que fazem consumo de heroína, né? Heroína é um opioide, está dentro da classe de opioide. São drogas depressoras do sistema nervoso central, que são usadas no tratamento da dor. Altas doses podem levar à tolerância, você pode querer mais e mais e mais. Tolerância aos efeitos eufóricos e analgésicos, né? Tem os derivados do ópio, que é a morfina, heroína e codeína. Codeína é a substância do Tilex.
E os sintéticos, que é meperidina, metadona, o tramadol, né, que são substâncias do tramal, enfim, então, você vê que são drogas bem comuns, que vendem em farmácia, são usadas na prática clínica, então tem que ter cuidado porque ele causa analgesia, mas pode gerar intolerância. Então, você pode, entre aspas, né, ficar viciado e querer exigir, seu corpo exigir cada vez mais para poder sentir esse prazer, essa euforia. Quando fala euforia, porque a gente pensa, ele é depressor do sistema nervoso central, a gente pensa assim que euforia é aquela sensação toda de mania, não. Euforia é essa sensação de prazer. Neste caso do ópio, da heroína, é a sensação de prazer que o adicto sente. O uso crônico de opioides injetáveis, né, está associado à presença de veias esclerosadas, com marcas de picadas nas extremidades dos membros superiores. A gente viu como ficou o braço de Harry com o uso crônico da heroína, né? Como que se deu essa questão do vício, como é que mostrava isso de forma... como o diretor conseguiu botar essas reações, tudo acontece muito rápido, essa bagunça, essas imagens aceleradas, acompanhado dos efeitos sonoros, a fim de simular essa ação, esse comportamento, essa percepção. Você vê que mostra a nota de dólar, mostra o olho, a pupila, depois mostra o saquinho, assim, sabe? Foi tudo feito para mostrar essa sensação. A câmera mostrando 180 graus, a gente ficava agoniado e sentindo que eles estavam sentindo também. O nível de consciência encontra-se rebaixado, né? Sonolência ou coma, nos estados de intoxicação, e o humor encontra-se disfórico ou eufórico. As alterações de comportamento incluem euforia inicial, seguida por apatia, letargia, sonolência, disforia, retardo psicomotor, prejuízo no julgamento e disfunção do funcionamento social ocupacional. A pessoa, o indivíduo se anula, né? Sinais neurológicos específicos costumam estar associados como miose, fala ininteligível e prejuízo da atenção e da memória. Também a gente percebe isso bastante nos personagens. E nesse caso também tem manejo de intoxicação, que é a prescrição de naloxona endovenoso. Então, nesse caso, igual aos sedativos, também tem uma espécie de antídoto para entrar aí no caso do manejo de uma intoxicação. Na questão da abstinência, ela pode ser crônica ou aguda. Na síndrome de abstinência aguda, o usuário vai evoluir com sudorese, lacrimejamento, rinorreia, bocejo, ansiedade e fissura. Vocês viram isso? Vocês viram essa sensação, esse despertar sensorial e visceral no filme? Você percebe isso? Posteriormente, os sintomas pioram, aparecendo mialgias, cólicas abdominais, midríase, tremores, insônia, ondas de calor e frio. Após 24 e 36 horas, a inquietação, náuseas ou vômitos, diarreia, hipertensão e taquicardia. No filme, né, essa parte é bastante evidenciada no final, assim, que mostra Tyron na prisão, né, ele deitado, ele com insônia, agoniado, e ele vira de um lado pro outro, mostra ele tremendo, e a gente fica... a gente tem comoção por ele ali naquele momento, você sente a dor que ele tá sentindo ali naquele momento, e você vê ele suando bastante, é uma coisa bem angustiante mesmo, e mostra assim, né, a câmera de frente, ele passando por todos esses sintomas. Justamente essa técnica que esse diretor usou, esses cortes rápidos, você percebe tanto a sensação de prazer imediato, né, de maneira que o corpo reage ali rapidamente às substâncias, e ele potencializa, né, o impacto delas no corpo. Quando os jovens vão cheirar mesmo a cocaína, a gente vê, né, como eu falei, né, o pó, o olho, essas sensações rápidas. No caso de Tyron na prisão também, já no caso da abstinência. Já na síndrome de abstinência crônica, é mais longa, podem durar até 6 meses, o quadro clínico é mais sutil e essa síndrome está associada a recaídas. A desintoxicação, curto a longo prazo, o objetivo é tratar a síndrome de abstinência e o principal fármaco é a metadona. E no caso da overdose, né, que é bem comum,
você vê aí, não é muito comum no Brasil o uso de heroína, mas nos Estados Unidos, mas a overdose é presente bastante. Os usuários cursam com a tríade caracterizada por depressão respiratória, como miose. As características clínicas que predizem a evolução da overdose são dos usuários de heroína, que os usuários de heroína fazem uso concomitante com outras drogas, vão agir também deprimindo o sistema nervoso central, como o álcool, né? E as comorbidades associadas também não são poucas, são os mesmos praticamente os mesmos transtornos que associados ao uso, relacionados ao uso e que vão ser induzidos também pelo uso. Transtorno depressivo induzido por opioides, transtorno de ansiedade induzido por opioides, transtorno de sono induzido por opioides, disfunção sexual, delírio, delírio por abstinência de opioides. Esses transtornos induzidos por opioides são diagnosticados em lugar de intoxicação, né? Ao invés de intoxicação, você tem como se fosse o diagnóstico do transtorno mesmo, ou abstinência de opioides, apenas quando os sintomas são graves, para justificar uma atenção clínica independente. Outra droga que os jovens usam, né, a maconha, também mostra bastante os flashes deles bolando, né? Enfim, os indivíduos que usam cannabis, eles podem desenvolver todas as características, né, diagnósticas gerais de um transtorno por uso de substância. Nas 2 últimas décadas, observou um aumento constante, né, da potência de cannabis apreendida. Relatou tolerância farmacológica e comportamental à maioria dos efeitos da cannabis em indivíduos que usam persistentemente. E o ambiente, estado emocional, a personalidade do indivíduo, as condições genéticas de cultivo de plantas, tudo isso são fatores para influenciar no efeito, né? Consequentemente, se uma pessoa não está bem ali consigo mesmo e ela fazer uso da cannabis, ela pode ter um efeito não tão bom quanto ela esperava. Ela pode cursar com vários sintomas que eu também vou falar, enfim. Geralmente, os sintomas mais comuns que a maconha causa inicialmente, né, o relaxamento, uma leve euforia, uma intensificação de experiências sensoriais, e isso é presente bastante no filme. Tem uma parte que mostra Harry bolando, né, um beck, e aí, após ele fumar, ele começa a mexer no sistema de som dele, então as alterações, né, sensoriais ficam mais intensas. Essa parte do toque também, né, do toque sensorial mostra bastante. Tyron também, após bolar e fazer o uso da maconha, ele vai ter uma relação sexual com a namorada e mostra muito no filme os toques, como para ele ali está sendo prazeroso, né, mais intenso. E alteração na percepção. Os pacientes geralmente sentem que o tempo passa mais devagar, né, as pessoas que utilizam. E tem as alterações fisiológicas, como taquicardia, aumento da pressão arterial quando sentado e queda, né, dessa pressão quando levanta, e o uso crônico. Questões culturais, né, provavelmente a substância ilícita de uso mais comum em todo mundo, acho que todo mundo conhece aqui pessoas que utilizam a maconha, né. Ela frequentemente está entre as primeiras drogas de experimentação, geralmente na adolescência. Tem até uma frase que fala: a maconha é a porta de entrada para outras drogas, que é uma frase que é bastante criticada por alguns, né? Mas que faz também muito sentido. A aceitação da cannabis com fins medicinais varia muito dentro de uma cultura e de uma cultura para outra, né? Alguns locais são mais aceitos. Também, gente, é bom a gente lembrar que, assim, tem gente que tem a visão que acha que a maconha cura ansiedade, a maconha cura epilepsia, a maconha cura tais doenças, mas a gente tem que lembrar que não é bem assim, né? Você fumar ali um beck não vai curar a sua patologia. Existe um estudo bem mais a fundo, que é com CBD, é bem diferente do que essa maconha fumada. Com THC, né? THC é bastante prejudicial, vou até falar um pouco mais aqui pra frente. Então, assim, não vamos assim, generalizar, né? A maconha não é que a maconha faz bem. Existe um estudo controladamente que o CBD, né, ele ajuda em algumas questões patológicas.
A intoxicação, ela pode alterar processos cognitivos, como a atenção, a memória, o controle na inibição de respostas. Concentrações elevadas de THC, né, produzem elevação aguda da ansiedade, o que justifica a crise de pânico, né, está entre os efeitos indesejáveis como da intoxicação aguda. Então, muitas pessoas relatam sentir crise de pânico. Como é que a pessoa fala que a maconha é relaxante e ela está sentindo crise de pânico? Então, a gente já sabe aqui, né, que agora, por causa do THC, que eles produzem essa elevação aguda da ansiedade. E algumas pessoas, no momento, podem não estar muito bem. O fator, né, até do corpo da pessoa não pode ser favorável para a substância, enfim. 2 ou mais dos seguintes sintomas desenvolvidos no período de 2 horas após o uso da cannabis são conjuntivas hiperemiadas, apetite aumentado, boca seca e taquicardíaca. O tratamento farmacológico dos efeitos agudos e fisiológicos são com propranolol, e tratamento farmacológico dos efeitos psiquiátricos com benzodiazepínicos, né? Para crise de pânico, no momento ali, aí, enfim, faz o uso de benzodiazepínicos. A abstinência. Em geral, os sintomas de abstinência iniciam em 24 horas após o último uso e atingem um pico de 2 a 3 dias. 3 ou mais dos seguintes sinais e sintomas desenvolvidos no prazo de aproximadamente 1 semana: irritabilidade, raiva ou agressividade, nervosismo, ansiedade, dificuldade de dormir, insônia, sonhos perturbadores, apetite reduzido ou perda de peso. Muita gente relata isso, né? A pessoa, quando fuma, o apetite aumenta. Então, ela está acostumada, toda vez que fumar, comer. É a famosa larica, né? Que muita gente fala. E aí, quando a pessoa para de fazer uso, ela começa a necessitar, a abstinência da maconha, né? Ela começa a necessitar da droga ali para ela poder comer. E aí, o apetite acaba reduzindo por um tempo. Pode acontecer perda de peso, inquietação, humor deprimido. A maconha também é depressora, né? É uma droga depressora. E pelo menos um dos seguintes sintomas físicos causa desconforto significativo, como dor abdominal, tremor, sudorese, febre, calafrio ou cefaleia. Então, assim, né? Tem gente que fala, maconha cura a ansiedade. A maconha não cura a ansiedade, ela é precursora da ansiedade. Ela pode dar, inclusive, a ansiedade mais pra frente. Vários tratamentos ambulatoriais e comportamentais, né, são eficazes para promover a redução e a abstinência do uso de cannabis e geralmente não tem resultados muito promissores em relação aos fármacos. As comorbidades, né? O uso de cannabis e o transtorno por uso de cannabis são altamente córbidos com outros transtornos por uso de substâncias, né? Os efeitos mais significativos sobre a saúde envolvem o sistema respiratório. Fumantes crônicos de maconha, ela tem taxas elevadas, né, dos sintomas respiratórios de bronquite, produção de escarro, falta de ar, sibilos. Cerca de 33% dos adolescentes com transtorno por uso de cannabis, eles apresentam transtornos internalizantes, né, ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático. Então, esses transtornos acabam que influenciam a pessoa fazer o consumo, né? A pessoa está ansiosa ali, então ela fuma, no momento é um calmante, e depois possa ser que a pessoa desenvolva até mais ansiedade, né, do que ela já está, e aí faz com que estimule ela a consumir cada vez mais, e até pode causar dependência, né. O transtorno depressivo maior, o transtorno de ansiedade pode causar também, né, transtorno depressivo maior, de ansiedade, transtorno bipolar tipo 1, paranoide, e em alguns casos a esquizofrenia. Agora eu vou falar um pouco do tabaco, né? Mostra também bastante os personagens, né, fazendo uso. E o transtorno por uso de tabaco, ele é comum entre os usuários, né? A tolerância do tabaco, ela é exemplificada pelo desaparecimento de tontura e náusea ao uso do cigarro. Agora, sim, quando a pessoa começa, né, a fazer o uso, ela sente bastante essa tontura e náusea no início. Quando a pessoa ela começa a usar cada vez mais, em pouca quantidade, no caso, ela começa a introduzir em pouca quantidade, ele vai sentindo uma necessidade maior de aumentar para começar a sentir esses sintomas que ele sentiu inicialmente, que é a tontura e a náusea. Então, ela começa a fumar cada vez mais, porque antes tinha aquela sensaçãozinha, né, e depois começa a parar acontecendo a tolerância. A abstinência, ela é variável e intensa e ocorre pela privação da nicotina, ou seja, o cigarro tem várias outras substâncias. Mas o que realmente causa essa abstinência, a dependência, é a nicotina.
A avaliação é uma parte fundamental na abordagem do paciente fumante. A história do tabagismo, as tentativas anteriores, se o paciente já tentou parar de fumar ou não, as comorbidades clínicas e psiquiátricas, o apoio social, o grau de motivação, né, que o paciente quer parar ou não, a dependência. E para a dependência tem um teste, que é chamado teste de Fagerton, e tem uma tabelinha com os pontos e algumas perguntas que vai saber qual é o nível da dependência, né, que o paciente da nicotina tá. Então tem quanto tempo depois de acordar você fuma o seu primeiro cigarro, né, que isso é um ponto bastante importante, porque geralmente a pessoa quando acorda ela sente aquela vontade maior ali de fumar. Se a pessoa acha difícil, né, abster do fumo em lugares onde é proibido, igreja, biblioteca, no cinema, qual cigarro a pessoa mais odiaria de ter que largar, né? Geralmente o primeiro da manhã conta muito, né? Que é aquela pessoa que já faz o uso constante, já quer acordar e já fumar ali. A primeira coisa que ela pensa quando ela acorda. Quantos cigarros por dia a pessoa fuma? Se fuma frequentemente durante as primeiras horas após acordar do que durante o resto do dia. Se a pessoa fuma, se estiver tão doente ao ponto de ficar na cama a maior parte do dia. E também, né, o cigarro é socialmente aceito e de fácil acesso, até porque é lícita, né, uma droga lícita. É a segunda substância mais utilizada, óbvio que a primeira é o álcool, né? No Brasil, as leis antifumos reduziram quase metade dos fumantes através do aumento das taxas sobre o tabaco, restrição em ambientes fechados, restrição das publicidades e advertências das embalagens, programas nacionais de controle de tabagismo. Então, assim, antes, né, algumas décadas aí atrás, era comum as pessoas fumarem, era até bonito, era charmoso, era elegante. Então, as pessoas, quando começaram a fazer o uso do tabaco, não tinham noção dos danos que ia causar. Inclusive, quando começaram a saber dos danos, teve até uma empresa que começou a brigar, né, falando que isso não existia, que não existia danos. Então, por muito tempo, o tabaco era algo cultural, era algo bonito, charmoso. E depois de muito estudo, começou a aparecer, né, pessoas com comorbidades, doenças, aí eles começaram a implantar algumas publicidades, advertências. E outra coisa também que é importante a gente lembrar que o cigarro que geralmente os fumantes menos compram é o que tem do fundinho da embalagem potência sexual. Então, geralmente é o cigarro menos comprado, né? O principal exportador da folha de tabaco e um dos maiores produtores do mundo é o Brasil. O tabagismo, né, é uma doença crônica que precisa ser tratada. É a maior causa de morte prevenível no mundo, segundo a OMS. 80% dos fumantes querem deixar de fumar e 2/3 dos que recaem pretendem parar outra vez. Então, assim, geralmente os pacientes eles sentem a vontade, né, de parar o uso, mas ao mesmo tempo é um conforto ali muito momentâneo. O aconselhamento é um grande modificador no processo de cessação do tabagismo, né? Campanhas, o aconselhamento até social mesmo, terapias. O tratamento farmacológico é recomendado para os pacientes com uso acima de 10 cigarros por dia. O tratamento farmacológico com a reposição de nicotina, existe o adesivo transdérmico, né, de nicotina, que você cola e vai liberando uma certa quantidade para tentar diminuir o uso, né? A goma de mascar com nicotina, as pastilhas, spray nasal, e deve ser utilizado depois, ou antes do dia D. E os não nicotínicos, que é a bupropiona, que é o mais comum, né, o BUP, a vareniciclina, as pastilhas, nortriptilina, clonidina, deve ser utilizado após o dia D. É o dia que você resolve parar. Lembrando que tem políticas públicas, programa antitabagismo do governo, que não só oferece o tratamento com os adesivos, a goma e a bupropiona, como também oferece encontros, se não me engano, são quinzenais ou mensais, com grupos de apoio mesmo, como terapêutico, justamente para fazer esse acompanhamento, para ajudar aí na cessação do tabagismo. E a prevalência do tabagismo está relacionada a outras comorbidades, né?
Entre os transtornos mentais se destacam o transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade, abuso de álcool, dependência de outras drogas. Também se relaciona às populações de risco, né? Populações LGBTQIA+, portadores de HIV, crianças e adolescentes. Como eu falei, é meio que um conforto muito rápido, né? O tabaco. E assim, gente, que a gente chegou à conclusão, para não ficar uma aula maçante, e já que era uma dinâmica voltada para o filme, né? A gente quis retratar as drogas do filme, não todas as classes dos substâncias psicoativas, até porque as 2 aulas anteriores foram muito bem dadas pelos meninos. Então a gente assim vai só passar por cima do álcool, que não está tão presente no filme, na Lantes, né? Loló também, que não está tão presente assim, mas só mesmo passar. Se vocês quiserem material, que antes a gente não ia fazer dessa forma, a gente ia falar de todas as substâncias, então a gente já tem um material pronto. Se vocês quiserem, a gente envia para você o material todo completo das 10 classes. Só que depois a gente viu que a dinâmica ficaria melhor tratando somente as do filme, para a gente fazer essa associação. Então a gente não preferiu, para ficar melhor também a aula, por conta também do horário, a gente não citar essas outras drogas, entendeu? Mas o álcool, Malu achou melhor colocar, porque é importante, essa droga lícita, né? Tá bem presente, mas não tá tão presente no filme. Porque eu já tinha feito também, né? Os resumos. A gente já tinha feito tanto de álcool quanto de alucinógenos, mas isso. Não tem nada assim. Eu vou mandar, tem até um resumo no Word, né? Também a gente vai mandar os flashcards, e aí eu mando pra vocês. Tem os resumos todos aqui completos. E é isso, gente. A gente quis focar mais no filme. A gente pensou em fazer dinâmicas, só que, como eu disse, a parte do que a gente queria fazer as dinâmicas era passar os vídeos, né, do filme, e para vocês falarem o que a pessoa estava sentindo ali no momento, se era fissura, tolerância, só que a gente não conseguiu, a gente até tentou colocar. Os videozinhos estão até nos nossos celulares, já estão no computador, mas a gente não conseguiu botar nos slides. A gente ia postar, assim, o que Mary tá passando por aqui? Era uma fissura. Mostrava como é que estava sendo a reação, o efeito que a anfetamina estava provocando em Sarah, que foi, assim, bem nítido, que você viu que ela estava toda... não sei, porque eu não consigo baixar. Isso, eu nunca fiz nada desse negócio. Meu computador, ele não tá pegando projeto, tipo assim, documentos de fora. Eu vim pra cá por causa disso. Então, que nesse veio pra cá por causa disso. Meu computador tá com um problema seríssimo. E aí ela veio, só que eu tentei fazer no dela, só que eu não consegui. Aí eu não sei, de verdade, depois a gente... a gente tava dizendo que o formato não tava compatível. Foi. A gente pegou uns 5 trechos, só conseguimos baixar um de 26 segundos, mas todos os outros a gente não conseguiu baixar. Estamos... porque assim, em vez de vocês projetarem o arquivo, vocês compartilhavam a tela de vocês em si, sabe? Vocês tentaram isso também? Pois eu tentei fazer aqui no Dinessa e não deu certo. Porque a gente não conseguiu baixar todos? Não. Mas bota aquele primeiro lá da fissura mesmo. Peraí, deixa eu tentar aqui compartilhar a tela. Não é aqui, né? E aí? Compartilhar a tela. Eu vou parar o meu compartilhamento aqui para ver se me ajuda. Entendeu? Se a gente soubesse, a gente tinha passado para você os vídeos. Quer que eu faça aqui agora? Poxa. Peraí. Será que você consegue, Neto, colocar aí? Gente, só uma perguntinha. Todo mundo assistiu o filme? Eu tava falando no mudo. Gente, quem não assistiu, independente da aula, assistam. É muito, muito, muito bom. Eu me arrepiei do início ao final do filme. É fantástico, é angustiante. Você sente. A gente só vai dar dica boa, pô. Esse semestre é só dica boa. Só referência. Só dica boa. É um filme fantástico, fantástico, fantástico. Esse filme tem 20 anos, foi lançado em 2000. Você vê que tem aquele ator que ele tem uma veia artística, mas ele manteve um pouco, assim, mas o outro também, aquele Jared, né?
que fez o Coringa. O cara tá fantástico, emagreceu 12 quilos, todo mundo se entregou. Sarah, ela é a atriz que fez a mãe da menininha do Exorcista. Ela também se desconstruiu totalmente. Ela mergulhou no universo de Sarah. Você vê que você não encontra a atriz. Tanto é que ela foi indicada para a melhor atriz. Então, assim, todo mundo se jogou. Por conta também, eu estava vendo relatos deles, por conta também do próprio diretor, porque eles assistiram a outro filme, Pi, que ele fez Pi, Cisne Negro, assistiram a outro filme, gostaram da proposta mesmo do diretor e mergulharam. Então, assim, é fantástico, atemporal, e realmente demoniza a droga. Isso não vai acontecer não, isso é coisa extrema, mas eu percebi que o foco foi um foco sensorial, visceral, levando ao declínio, deixando a galera fodida mesmo. Perturbador. Nossa, o final me acabou também. E aquela música, né? Aquela música é muito tocante. Meu Deus, aquela música. Nossa, só de falar, eu tô arrepiando aqui. Aquela música que bem forte, assim, né? Acho que é no violino, sei lá, que coisa é aquela. Eu vi quem preparou. Você mandou aí, né? Tô procurando quem é. Escreve, buscar. Tem outro filme aí, ó, legal também, que é... A gente viu, a gente quis focar nesse, porque até porque era mais atual e eu mais comentários positivos, mas eu vou assistir depois esse. Mandei, viu? Não, esse aí da aula, o Requiem, ele é muito melhor. Ele é muito melhor que Transporte. Só que é porque a pegada é outra, assim. Eu acho o Requiem feito de uma forma muito inteligente, sabe? Tipo, como... Sim, a construção foi muito... Foi genial, foi inteligente. E a associação que eles fazem com as estações do ano, que não tem a primavera, não sei se vocês reparam nisso. Mas não tem a primavera, porque a primavera é meio que o renascimento e o fim pode não tem renascimento. Não é que na palavra outono aparece sol, né? Queda. Porque é do outono pro inverno e acabou. Exatamente. Você vê que nenhum deles ali consegue ter final feliz. Um momento edificante, como eu falei, assim, que vou sair dessa melhor. Final trágico mesmo. Mas é para poder dizer que existe final trágico. Agora sim, gente, como a gente focou no filme, final trágico, inverno, beleza. Porém, nada está perdido, pelo amor de Deus. Tem terapias efetivas, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, medicamentoso, terapias de diversas, de psicólogo, também aumentar medicações, políticas públicas. E também aumentar a nossa serotonina natural, né? Vai fazer através da neve, mudança do estilo de vida. Vai andar de bicicleta, vai fazer um esporte, vai cantar se você gosta de cantar, vai procurar fazer coisas, vai fazer uma atividade física, vai aumentar a sua serotonina de forma natural. Né? Quem foi no estágio? Vai cantar um karaokê. Vai cantar um karaokê, assim. E assim, não menospreze também, porque a gente pensa assim, só uso recreativo. Não. Você vê que o uso de uma Ritalina para aumentar o desempenho pode chegar a levar para um transtorno. Ela que, Sarah fez uso de anorexígenos, fenpropiorex, anfepramona, também pode levar. Então, assim, tem motivos, entre aspas, fúteis. Não só o motivo consciente de tipo, vou usar droga, ficar chapado. Não, tem as outras drogas que provocam transtornos também, mas assim, tem tratamento, tem acompanhamento e tem como sair. Tem os adictos que têm recaídas, mas tem também as pessoas que conseguem, entendeu? Há relatos, eu também vi, mas também não quis entrar para não fugir do tema da aula, mas há relatos, sensíveis e inspiradores de pessoas que conseguiram mesmo. E a gente tem que lembrar também, né, gente, o quão é importante cuidar da nossa cabecinha, porque cada pessoa carrega, né, uma história de vida, cada pessoa carrega traumas. Então, assim, possa ser que algum desses traumas influencie, né, diretamente a pessoa a consumir aquilo. Às vezes a pessoa quer esquecer, às vezes ela quer um conforto.
E muitas vezes ela encontra na droga porque ela acha que é aquela forma de saída ali, de fuga, né, mesmo. Então, como é importante a gente tratar inicialmente o problema para não piorar depois acarretando mais traumas, não só, né, para o indivíduo, como para a família, como para amigos, pessoas de fora. Então, assim, é uma realidade bem triste quando desestrutura tudo, é triste. Eu acho que quem tem pessoas que conhecem, que acompanha de perto, é realmente muito triste você ver ali uma pessoa que tinha tudo pela frente e a vida dela meio que acaba, né? Foi uma característica boa na luta, tocado nisso. Porque se vocês repararem também, eles são muito solitários. Muito. Você vê que Tyron se relaciona com aquela mulher ali, mas é solitário. Mostra muito momento eles dois sozinhos. Mostra ele lembrando, né? Ele com a mãe, tendo aquele contato com a mãe. Então, tipo assim, você vê que não são pacientes ruins. Eles não são pessoas ruins, né? Todos eles ali têm uma história, tem seu trauma. Você vê o pai, né? O pai de Harry que faleceu e tal. Então, cada pessoa tem uma história. E isso é muito importante também. Uma história, uma insatisfação. Que a terapia poderia Eu não sei, eu vou ver se eu acho antes, entendeu? Mas assim, todo mundo, você vê insatisfação, você vê inquietude. Você vê que Marion queria o amor dos pais, entendeu? Ela é rica, mas queria o amor dos pais. Isso, eu acho que minha mãe Tyron, mais aquele determinismo social, mas ele queria ser famoso todo mundo tinha um sonho e todo mundo tinha um foco, era determinante, mas todo mundo era solitário. Então vamos nos tratar, vamos ficar atentos ao que está acontecendo com a gente. E também o quão é bom, né, você ter pessoas por perto para estimular, o quão é importante ter uma terapia, o quanto é importante ter alguém acreditando em você, porque realmente algumas pessoas acabam né, é muita insegurança, às vezes tem pessoas que têm histórias de vida que têm uma carga muito forte e que tem pessoas que não conseguem aguentar, tem pessoas que aguentam, varia, né, de cada um, ninguém sabe da cabeça, das dores do outro, como é que vai influenciar ou não, né? E aí, gente, quer que vocês têm alguma coisa pra falar?